do nosso estudo, podemos enumerar alguns objetivos revelados na palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Eu sempre vou partir exposto com vocês de que a palavra de Deus é a revelação última acerca da sua vontade. É aquela revelação pela qual Deus se fez conhecido ao homem. Então, eu tenho um limite para falar com vocês. É a palavra de Deus. Então, é muito interessante quando nós falamos sobre vontade de Deus. E isso, olha, não pensemos que isso é muito claro para as pessoas, porque não é. Às vezes você tem uma certa maturidade na vida cristã que outro irmão ao seu lado não tem. E é muito importante que você fique nesse alicerce, nessa pedra sólida que é a palavra de Deus. Por exemplo, aqui nós vamos partir de princípios gerais. Qual é o grande propósito de Deus na macro-história? Mas se você me perguntar qual é o propósito de Deus na sua micro-história, eu não vou saber até as últimas palavras. Como assim? Se você me perguntar, Daniel, eu estou com dúvida e quero buscar a vontade de Deus sobre alguns assuntos. E eu vou dizer, tudo bem, meu irmão, minha irmã, quais são esses assuntos? Ah, Daniel, eu sou casado e tenho uma mulher dando em cima de mim no meu trabalho. Eu devo ceder ou não? Entende? Isso Deus revelou. Isso eu chamo de princípio geral. Tá? Deus revelou já que adultério é pecado. Então não tem que você espiritualizar demais as coisas. Né? Por exemplo, será que é vontade de Deus que eu dei essa aula hoje? Poxa, eu vou orar aqui a tarde toda para ver se Deus realmente quer que eu dê essa aula aqui para os membros da igreja presbiteriana em Carvalho. Será? Se eu dei a minha palavra, eu devo dar a aula. Que mal é nisso? Qual princípio eu vou estar ferindo se eu der a aula? Eu entendo que nenhum. Agora, se eu não der a aula, por qualquer outro motivo, né, se não for um motivo sério, eu vou estar entendendo que eu vou estar infringindo a minha palavra. E a palavra de Deus coloca que o crente deve ser um homem de palavra. Entende? Então, a vontade de Deus revelada, ela nos dá princípios para dirigir a vida. Mas há aspectos da minha micro-história que eu não entendo. Daniel, eu estou com um parente que está com câncer. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Daniel, eu estou entre o trabalho A e o trabalho B. Qual que eu escolho? Isso é você que tem que avaliar. Qual trabalho vai te dar mais tempo com os irmãos da igreja? Qual trabalho vai te dar tempo mais com a sua família? Né? E várias outras coisas. Então, mas há coisas na Bíblia que elas não são reveladas. Por exemplo, você vai ler Atos dos Apóstolos e vai dizer que Pedro e João são presos, né? E Deus liberta. Ou foi Pedro? Veja lá comigo lá em Atos. Atos 4, é isso mesmo. Pedro e João, eles são presos. Né? Você vai ver, não vou ler o texto, para não me alongar, eles são presos. E no capítulo 4, versículo 23, diz que eles são soltos, de uma forma milagrosa. E eles chegam na igreja, que estava orando por eles. Deus libertou eles miraculosamente. Como também fez milagres quando Paulo e Silas estavam na prisão. Deus, ele tem o poder para fazer isso, não tem? Aí eu te pergunto, e por que então ele deixou que Tiago morresse sobre a mão do rei Agripa? Deu para perceber? Deus tem os seus propósitos. Mas, por vezes, na minha micro-história, eu não consigo discernir isso. Por que Deus liberta João, Pedro, Paulo e Silas e deixa Tiago morrer? Então, o que eu tenho que me valer? Das grandes verdades de Deus. Quando eu trato de propósito de Deus na história, eu tenho que ter essa perspectiva. O que Deus me revelou foi com respeito à macro-história. E essa macro-história me dá parâmetros na minha micro-história, que nem sempre eu saberei.
Daniel, eu tô com dúvida se eu tenho que ser um bom funcionário ou não. A Bíblia já fala. Agora, Daniel, por que meu patrão ele faz com que eu sofra? Eu que faço as coisas todas certas. Entende? Aí é difícil, né? Por isso que nós temos que ter essa perspectiva. Em primeiro lugar, então, quais são as grandes verdades de Deus com respeito à história? Qual é o propósito de Deus final das últimas coisas? Primeiro, a felicidade e realização do seu povo. O grande propósito de Deus para o seu povo está lá em Romanos 8, 29. Vamos lá, alguém leia para nós? Romanos 8, 29. Tararara. Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Que está aqui primeiro. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro primogênito entre muitos irmãos. Boa, obrigado, Marcos. E é isso. Olha só. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Poxa, que felicidade maior do que essa? Você ser parecido com Cristo. Olha o grande propósito de Deus para o seu povo. E isso é a maior felicidade que você pode ter. Né? Uma pessoa miserável como nós, pecadores, que mereciam o inferno, de acordo com Romanos 3, 23, Deus nos chama desde a eternidade e fala, eu tenho um projeto para vocês. Vocês se parecerão com meu filho. Ser parecido com Cristo é a maior alegria, irmãos. Olha lá, Filipenses 1. Filipenses 1, 21 e 23. Diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, estar com Cristo nas alturas significa que você já estará num estado sem pecado. E isso é a maior alegria do povo de Deus. É saber que vai chegar um momento em que Deus nos deixará livres da presença do pecado. A felicidade do homem está condicionada ao seu genuíno conhecimento de Deus. Ele está subordinado à glória de Deus. Só conseguimos ter uma visão adequada dos objetivos secundários quando conseguimos enxergar corretamente o fim principal, parecermos com Cristo. E ser parecido com Cristo não exclui sofrimentos. Como eu já disse na outra aula, essa frase de Spurgeon, você espera ser coroado com ouro quando Jesus foi coroado com espinhos? Será que para você deveriam crescer lírios e para ele espinheiros? Daniel, sou crente, sirvo a Deus, cumpro com minhas obrigações. Mas por que isso aconteceu comigo? Né? Por quê? Então é difícil. Você vai pegar aí o salmista, Salmo 73, Paulo, quando ele vai falar do espinho na carne. Mas por que para uns parece que Deus dá o alívio e para outros não? A questão é, por vezes, eu não vou entender, né, o porquê. Tem coisas na vida que Deus nos mostra lá na frente. Fala, poxa, entendi agora. Mas tem outras coisas que nós vamos morrer e não vamos saber o porquê. Somente lá na glória. Mas nós temos que ter a certeza de uma coisa. Deus quer a minha felicidade. Porque ser feliz, em última consequência, é ser parecido com Cristo.
Então, a pergunta que nós deveríamos fazer quando acontece qualquer problema na nossa história pessoal é: o que isso pode fazer com que eu pareça mais com Cristo? Qual é a oportunidade que Deus está me dando? Né? Então, eu estava lendo um livro sobre... Um livro muito interessante, Pastores de Família. Pastores de Família, do Balsam. Voldier Bausch, muito bom, né? Falando sobre masculinidade. E ele fala que, por vezes, há muitos homens que chegam até ele dizendo o seguinte: poxa, minha mulher deveria ser mais crente. Poxa, meu casamento é difícil demais. E agora, o que eu vou fazer? Eu largo o casamento ou não? E ele usa uma figura de linguagem muito boa. Ele fala: olha, Deus está com você nesse exato momento, numa cama, uma maca, né, te operando. E essa operação, ela visa fazer você parecido com o filho dele. Mas o bisturi, a serra, os equipamentos, por vezes, são o casamento, o trabalho, o sofrimento com a criação dos filhos. Várias outras coisas que ele usa com o bisturi nas mãos dele. E se você desistir dessas coisas agora, é como se você estivesse levantando da maca e Deus olhasse para você dizendo: mas você não disse que queria parecer com meu filho? Portanto, ainda que eu não entenda, Senhor, mas por que aqui? Está doendo tanto desse lado? Ainda que eu não entenda os métodos de Deus, eu tenho que saber o propósito último, que é parecer com Cristo. E você verá isso no decorrer da história de Israel. No decorrer da história, deixa eu aceitar. No decorrer da história de Israel, você vai ver Deus lançando e lapidando o povo e dando dicas para o povo, se revelando progressivamente para a grande chegada do Rei Jesus. Você verá ali, por exemplo, um Abraão, um Moisés, um Samuel, um Davi, que foram importantes, por quê? Porque eles prefiguraram aquele que haveria de vir. Isso é muito interessante. Como que cada personagem das Escrituras, eles apontam, de alguma maneira, esse grande propósito de Deus, né? De fazer o seu povo feliz e parecido com o seu filho. Mas, em segundo lugar, além da felicidade do seu povo, o grande propósito de Deus é o estabelecimento de novos céus e nova terra. Olha só que interessante, irmãos. O futuro não está nas mãos dos homens. Isso geraria confusão. Né? E por vezes nós tendemos a acreditar nisso, ainda que seja sutil, né? Acreditar que o futuro, nem que seja o futuro, mas o presente, né? Às vezes nós não pensamos nem tanto no futuro, mas o presente depende de fulano, do ministro tal, do presidente tal, do acordo tal, do Congresso. Não. A esperança do crente é essa, que o futuro e nem o presente estão nas mãos dos homens. Porque se estivesse, irmãos, isso de fato seria uma grande confusão. E muito menos nas mãos de Satanás, porque se o destino estivesse nas mãos de Satanás, isso de fato acarretaria destruição. E nem depende de nenhum determinismo histórico que nos conduziria cegamente à frente. O que a palavra nos ensina é que o nosso passado, presente e futuro estão nas mãos de Deus. Aquele que nos guia em sabedoria, justiça e amor. Olha, isso é muito difícil quando é na realidade. Você fala: Senhor, está doendo. Está doendo. Mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor está me guiando em justiça, sabedoria e amor. Isso é muito difícil. Eu lembro-me de um testemunho que eu ouvi de um professor. Ele estava passando um momento muito difícil na vida dele. Muito difícil. Nossa, muito difícil. E ele diz assim, que certo dia, desse momento difícil que ele estava vivendo, um turbilhão, né? Ele acordou e a esposa dele perguntou: como você se sente hoje? E ele disse: me sinto amado. Olha só.
Ainda que esteja no sofrimento, né? Às vezes, é isso que nós não podemos perder de perspectiva, que nem a morte, nem demônio, nem potestades, nem sofrimento, nem a espada, a nudez, a fome, elas são capazes de nos tirar e nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ainda que eu esteja em sofrimento, ainda que aparentemente, na minha perspectiva humana limitada, a minha história esteja de ponta cabeça, ou a história da igreja esteja de ponta cabeça, eu tenho que saber que Deus guia seu povo. É Deus quem guia seu povo. Como já enfatizado nesse estudo, a história aponta para a consumação, não de forma evolutiva ou aprimorada, mas progressiva e realizante. Isso significa que a história não é o registro da evolução humana para o ideal, não é. Irmãos, volto a dizer, a Bíblia deixa isso claro. O ser humano, se for falar em aspectos de evolução, né, ele está evoluindo a sua maldade. A maldade do homem, ela evolui paralelamente com a sua inteligência. O homem se torna inteligente a cada século, sem dúvida, né? O fato de eu poder estar dando uma aula hoje, por meio de uma webcam, para vocês em diferentes lugares, isso é fruto da tecnologia e da inteligência humana, que, claro, em última instância foi Deus que proveu. Tudo bem, isso nós não discutimos isso. Né? O homem, com o passar dos anos, ele vai se tornando mais inteligente no sentido de civilização, tá? Mas, paralelamente a isso, a maldade do homem cresce. Por isso que nós não podemos falar de evolução humana. A natureza pecaminosa continua a mesma e é Deus quem refreia. A Bíblia diz, né, que é Deus quem refreia a maldade. Porque se não fosse Deus refrear a maldade humana, por muito nós já teríamos destruído uns aos outros. Por isso, graças a Deus, a história ela não tem como figura principal, como protagonista, o ser humano. A história está em franco progresso, rumo à execução do propósito de Deus. A história caminha para uma redenção cósmica. Todo o universo foi afetado pelo pecado. E logo ele será redimido. Olha, né, então, depois do pecado, você vê lá em Gênesis, que a criação ela começa a produzir cardos e abrolhos. Tá? Depois do pecado, começou-se os vírus da vida, doenças, tsunamis e tudo mais. Mas haverá um momento da história em que Jesus Cristo voltará e trará redenção não apenas para o ser humano, mas para toda a criação. Essa criação não será destruída, irmãos. Deus não destruirá a sua criação, mas ele renovará todas as coisas. Aquilo que foi afetado pelo pecado será redimido, juntamente com o ser humano. Então, o que nós dizemos, o que eu quero enfatizar com vocês, é que é aquilo que nós já falamos, mas dando uma continuidade, a história pertence única e exclusivamente a Deus. É Ele quem dá cabo à história. É Ele quem redimirá todas as coisas. Isso é muito interessante. O reverendo Daniel Santos, um doutor em Antigo Testamento, ele foi dar uma palestra, um bate-papo, né, por webcam Zoom, para uma faculdade, um seminário nos Estados Unidos. Eu creio que, não sei se é no Canadá, nos Estados Unidos, eu acredito que é nos Estados Unidos. E perguntaram para o reverendo qual é a atuação dos pastores com relação, ou a preocupação dos pastores com relação à Amazônia, né? Qual é a relação com o desmatamento da Amazônia e tal? Como que as pregações são dirigidas, o engajamento social com relação à Amazônia? O reverendo Daniel falou, poxa, os pastores não estão interessados nisso, não. Não, a gente não está muito ligando para isso, não. Qualquer outro, né?
foco é totalmente outro. Por quê? Não é que ele defendeu ali o desmatamento e a destruição total da criação, não é esse o ponto. Mas o ponto é que não há redenção por meio de visões ecológicas. Esse é o ponto. Às vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém desses movimentos ecológicos, né, que doam dinheiro e se participam. Por exemplo, o que eu conheci, tive um colega de trabalho que participava ativamente, ele não era cristão nem nada, mas a religião dele era ecologia mesmo. Tá? Ele doava e tudo, dinheiro, bastante dinheiro, para uma instituição chamada Greenpeace. Qual que é a ideia? Se você entrar no site deles, eu fiz até um trabalho sobre isso, eles vão colocar lá, ajude-nos a salvar o mundo. Irmãos, não há redenção na ecologia. Então você está dizendo que então, o crente não tem de se preocupar? O crente deve se preocupar com a criação do mesmo modo que ele é um bom funcionário, do mesmo modo que ele é um bom marido, entende? Do mesmo modo como a vida acontece. Esse é o ponto. Eu não coloco a ecologia como centro da minha perspectiva teológica. Não, a ecologia é um dos aspectos. Eu, como crente, por exemplo, eu estava indo à igreja num dia de quarta-feira, como de costume. Aí eu vi um carro passando na minha frente, alta velocidade, jogou uma latinha de cerveja na rua. E do lado tinha uma lixeira. Eu, como cristão, peguei a latinha e coloquei na lixeira. Isso não vai me colocar no céu. Não, mas estou cuidando da criação de Deus. Esse é o ponto. Mas eu não acredito que isso vai salvar o mundo e salvar o homem. Esse é o ponto. Porque a criação foi feita de uma tal maneira pelo pecado que somente uma ação sobrenatural e final de Deus trará restauração. É nesse sentido. Tá certo? Então, esse fim está associado ao regresso triunfante de Cristo. Jesus ensinou de forma definitiva a respeito da sua segunda vinda. Ele se valeu de afirmações diretas e de parábolas para transmitir essa verdade aos seus discípulos, confortando-os e os alertando quanto à necessidade de estarem vigilantes para receberem o seu Senhor. Então, nós acreditamos, a nossa perspectiva é Maranata. Poxa, venha, Senhor. Irmãos, não é normal as pessoas dizerem assim, poxa, eu sou crente, mas não quero que Jesus volte agora. Isso não é normal. Ah, Jesus, eu ainda não casei, espera eu casar. Poxa, olha a visão materialista arraigada nesse mundo. Irmãos, a volta de Cristo é tudo, sabe? É que voltasse agora. Para acabar todo o sofrimento, todas as coisas. Não é o crente, ele não deseja o novo céu e a nova terra somente em períodos como esse de pandemia. Não. Ainda que esteja tudo bem, sabe? Você fosse a pessoa mais rica do mundo, o Senhor, volte agora. Há muito mais coisas para nós experimentarmos e conhecermos de Deus, que neste mundo nós somos impossibilitados. Tá? E volto a dizer, quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, é bom destacar isso, no grego há duas palavras para novo, né? E há uma palavra usada para novo, que é novo de fato do nada, feito do nada, novo, né? E novo no sentido de renovação. Por isso que nós traduzimos como novos céus e nova terra. Mas a ideia ali não é novo no sentido inédito. Não. É novo no sentido de renovado. Tá? É nesse sentido. É bom sempre destacar isso. Então, essa certeza está expressa em todas as partes do Novo Testamento. Os apóstolos ensinaram essa doutrina, fazendo parte essencial de sua pregação, como fruto de suas convicções. E a igreja vivia na expectação da bendita esperança do regresso glorioso de Cristo. Alimentando por essa fé, fundamentada na palavra de Cristo, a igreja nunca duvidou da sua vinda. Esta é a porção dos incrédulos escarnecedores. Pedro vai dizer isso muito bem, que somente os incrédulos vão dizer, poxa, mas
Meu avô morreu falando que Jesus estava voltando, meu pai morreu e nós estamos aqui ainda? Incrédulos. O povo de Deus não. O povo de Deus passa geração em geração. Nós estamos nutrindo essa expectativa. Como um vigia que espera o amanhecer. Os salmos, eles usam bastante essa linguagem, né? A ideia de que o vigia que ficou a madrugada toda trabalhando, cansado, ele espera o amanhecer. Porque no amanhecer troca-se o turno. Essa ideia, nós estamos ali trabalhando, como o pastor gosta de dizer, os trabalhadores da última hora, aguardando o amanhecer. O regresso de Cristo, o estabelecimento de novos céus e nova terra. Mas, por fim, o último pilar que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, Deus deseja que nós sejamos parecidos com Cristo. E isso envolve a felicidade do seu povo. Né? A felicidade do seu povo. Deus criou o homem para ser feliz. Segundo, o estabelecimento dos novos céus, nova terra. E, por fim, a sua própria glória. O plano de Deus tem como fim primordial a sua própria glória. No governo providencial de Deus encontramos a eterna eficácia e perfeição dos seus santos propósitos, a sua retidão de caráter, o seu conhecimento e sabedoria, a sua bondade, amor e justiça. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, e também eu abro para pergunta se houver. Por que Deus objetiva a sua glória? Seria um Deus narcisista? E aí, irmãos, passo para vocês. E eu abro para pergunta se houver também. Por que Deus, ele busca a sua própria glória? Já parou para pensar nisso? Por que Deus quer se fazer conhecido, quer mostrar a sua beleza, todos os seus atributos revelados às criaturas tão pequenas como nós? Por que Deus, de fato, quer ser gloriado? E lembre-se, Deus será glorificado não só nos céus, mas também no inferno, mostrando a sua justiça santa na punição de ímpios por toda a eternidade. A questão é, por que Deus precisa manifestar a sua glória? Porque Ele quer a sua glória. E aí? Ajuda nós aí, Samuel. Porque só assim nós seremos verdadeiramente felizes, né? Se nós Boa, bom caminho. reconhecermos como Deus soberano, Senhor absoluto, aí seremos Certo. felizes. Acho que é. Uhum. Então, acaba que tendo o fim, assim, entendi, porque quando Deus busca a sua glória, um desdobramento disso é a felicidade das criaturas, né? Seria isso? Porque ele, como conhecedor de todas as coisas, sabe que nós só seremos felizes, e ele quer nossa felicidade, se nós Uhum. reconhecermos a sua própria glória. Verdade. Acho que Isso é seria verdade. isso. Uhum. Muito bom, muito bom. É isso aí. Professora Sueli Abreu, como está aqui escrito. Perfeito. É isso também. Tem um outro motivo também, né? Porque assim, tem um motivo, Sueli, que está ligado somente à pessoa de Deus. Acima de qualquer coisa, Deus ama a si mesmo. Tá? Nós Deus é o somos único. criados para o louvor da glória do Senhor. Isso, Né? isso. Deus é o único, viu, que pode olhar para o espelho e falar: grandioso és tu. Grandioso és tu. Hoje em dia tem muito pregador aí que olha no espelho e canta, né? Grandioso és tu. Mas somente Deus pode cantar esse hino para si mesmo. Tá? Somente Deus. E há uma relação muito interessante que a Bíblia coloca, que ela parece simples, mas é difícil você chegar até essa conclusão, né?
que Deus, ele objetiva a sua glória porque não há nada maior do que ela. Não é? Por isso que quando ele faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, ele jura por si mesmo, conforme Hebreus. Lembra lá de Abraão, né? Abraão, no Gênesis 15, quando ele vai fazer um pacto com Deus, Deus fala, olha, Abraão, reparte os animais aí. Porque era costume da época repartir os animais, e as duas partes da aliança, do contrato, passavam no meio dos animais, e eles falavam de forma figurada o seguinte, se eu não cumprir minha parte do acordo, que eu seja feito como esses animais, que eu morra. É um pacto de sangue que eu faço com você. Mas lá em Abraão, você vê lá descrito em Gênesis 15, que Abraão não passa no meio dos animais. Somente Deus passa. Por quê? Porque Deus jurou por si mesmo. Porque não havendo nada maior do que jurar, jurou por si mesmo. Então, por que Deus ele quer a sua glória? Porque não há nada maior do que ela. Sim, isso aí traz felicidade para o seu povo. Mas em primeira instância, ele ama a si mesmo. E a nossa eleição resplandece a glória da graça de Deus em atos de bondade para conosco. Irmãos, nós veremos na próxima aula, nós vamos entrar na próxima aula no mundo antigo de Israel, ali na sua pré-história. Você vai ver que os deuses antigos, nas mitologias, no Meliche, no Atrahasis, na epopeia de Gilgamesh, entre outros, você vai ver nessas mitologias que os deuses dependiam dos seres humanos. Isso não é verdade com relação ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia sempre deixou claro, eu não preciso de louvores nenhum. Né? Como a própria Bíblia vai dizer que até o fato de Deus, o nome de Deus, ele está acima de todo louvor. Ainda que nós dediquemos a nossa vida a louvar a Deus, o nome de Deus vai estar acima desses louvores. Então, o fato de eu conseguir louvar a Deus é graça, é favor, porque Deus mesmo não precisa dos nossos louvores. Ele continua sendo Deus. Lembre-se, um dos atributos de Deus é que ele é imutável, ele não pode melhorar. Deus não pode piorar. Deus não fica mais forte. Deus não fica mais fraco. Ele continua sendo o mesmo. E diz a palavra que ele bondosamente nos dá esse direito de louvarmos a ele, de sermos filhos dele. Portanto, não procurar a sua glória significaria na autonegação de que ele é o Senhor da glória. Por que ele é o Senhor da glória? Porque ele procura a sua própria glória e ele é cheio dela. E participar dela é uma graça. Deus criou todas as coisas, inclusive a igreja, Antigo e Novo Testamento. Tá? Lembre-se que a igreja começa lá no Antigo Testamento. Aí é uma ênfase nossa, viu? Igreja de Cristo, a igreja cristã, começa no Novo, em Atos. Beleza. Mas a igreja, povo de Deus, é desde o Antigo. Isso aqui vai ficar mais claro para você no decorrer das aulas. Então Deus criou a sua igreja para a sua glória. E a glória de Deus, ela é a excelência manifestada. A excelência dos atributos de Deus é manifestada por sua operação. O que é a glória de Deus? É a manifestação dos seus atributos. É você contemplar a santidade, a justiça, o amor, o favor, a benignidade, a paciência, tudo de Deus. Todas as características de Deus de forma visíveis e manifestas à criatura. Isso é a glória de Deus. Todos os atos de Deus revelam aspectos da sua glória, porque Deus é glorioso em todas as suas perfeições e ações. Deus se expressa tal qual ele é. Portanto, a perfeição de Deus, ela permeia todas as suas obras. Todas as suas obras. A história caminha de forma misteriosa, porém efetiva para o momento do reconhecimento público e universal da glória de Deus.
Vamos ler esses textos? Romanos 14, 11 e 12. Diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Filipenses também é um texto muito bonito, conhecido. A partir do versículo 5 diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus. Pai. Irmãos, é necessário dizer para você nesse momento, quando nós lemos um texto tão lindo como esse, que Deus nunca vai pedir para que você se esvazie. Eu sei que você já chorou bastante com aquela música, quero me esvaziar. Eu sei disso. Mas, olha a lógica, só se esvazia alguém que tem algo para esvaziar. Cristo foi o único que se esvaziou, porque somente ele tinha autoridade, somente ele tinha majestade, somente ele tinha todos os aspectos de Deus. O ser humano não é chamado a esvaziar, porque o ser humano, ele é antes de tudo um ser miserável por conta do pecado. Então, conforme você estudando o Sermão do Monte, lá as bem-aventuranças, você vai ver que você deve reconhecer. A bem-aventurança está que você deve reconhecer que você é pobre de espírito, você não tem nada. Então a questão não é que eu tenho que me esvaziar. Não, reconheça que você é um pobre miserável. Então a palavra esvaziar, ela nunca é usada para seres humanos. Somente para Deus. Tá? Somente para Deus. Samuel? Boa noite, meus irmãos. Graças a Paz, tudo bem? O que você está falando, Graças Dani, a Deus. é o que o Jonas fala, né? Nós não temos que nos humilhar diante de Deus, porque nós já somos humilhados. Só temos que reconhecer, não é? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele trabalha naquele livro Inteligência Humilhada, né? Inteligência humilhada. Ele Um fala isso. capítulo que ele trabalha bem isso, a palavra grega, kenosis ali, ela nunca é usada, de fato, para os homens. Olha, o que a gente tem que se esvaziar? Fala pra mim. É como você começou essa aula de cosmovisão na criação. Já começa, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, só esse contraste entre criador e criatura já é o fundamento da nossa humilhação. Pois é, cara. É a mesma coisa, você tem uma barata, e você tem que falar, poxa, barata, eu quero ter um relacionamento com você, mas você é muito vaidosa, você é muito cheia de coisas, você tem que se esvaziar, barata. Não, a barata já é um bicho horrendo, né? Ela só tem que se reconhecer como tal. Né, Paula? Oi? Pensei que você ia falar alguma coisa. Não. Eu tava pensando na tá, barata. Tá. Mas é nesse sentido, sabe? A questão é reconhecer mesmo que são os miseráveis, não que por conta do pecado, né? Por conta do pecado. Então o único que se esvazia é Cristo, tá? Isso é bem interessante. Então nessa esfera temporal, Deus manifesta a sua glória por intermédio dos eleitos que compõem a sua igreja. Ele mesmo nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o prazer, né, o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, salvação do começo ao fim é graça. E no fim, tudo isso vai redundar em glória a Deus. Tem um livro
que ele é polêmico, tá? Ele é pequenininho. Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Vou pegar ele aqui. Pera aí. Ó, é um livro polêmico. Se você quiser ler, o título já é polêmico. Vocês já conheciam esse livro? Se você quiser aprender mais sobre o tema, né? Dá para ver? Eu não estou me enxergando. Eu não estou enxergando o título. Aqui, agora estou me enxergando. Pronto. Aqui, é que está contra, né? Deus deseja que todos sejam salvos? É uma pergunta. John Piper. Tá? Eu vou colocar aqui. É um livreto muito bem escrito, né? John Piper. Isso, Flávio. Obrigado. Obrigado. Deus deseja que todos sejam salvos? Aparentemente, para alguns, parece uma pergunta fácil de responder. Mas com os textos bíblicos, e se você pensar bem, é difícil demais. Tá? Então ele vai colocar, o bom do John Piper nesse livro, irmãos, que ele vai colocar os textos, as duas séries de textos. Textos que parecem que sim, né? Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se arrependa e tudo mais. E colocar outros textos, como amei a Jacó e aborreci de Esaú. Né? Textos como o endurecimento de Faraó. Poxa, mas Deus queria que Faraó soltasse o povo? Queria. Mas por que o texto diz que quando Moisés foi falar com Faraó, Deus fez questão de endurecer o coração de Faraó para que ele não soltasse o povo? Como entender essa complexidade que é em Deus dessas duas vontades? Deus quer realmente que todos sejam salvos? Então, o argumento do Piper no final do livro é o seguinte: no final das contas, Deus será glorificado. Leiam e vocês vão saber o argumento. Vou deixar o gostinho para vocês. Achei que você ia A ideia, responder. eu vou fazer vocês lerem o livro. Acho que vai ser melhor para você. A ideia, bom, Ele vai responder. E você me vem com essa. Eu vou dar um aperitivo para vocês. Piper chega numa das conclusões dele é que há duas vontades em Deus. Olha que coisa. Né? Há duas vontades em Deus. Uma vontade secreta, que ele guardou para ele, e uma vontade revelada. Porque, olha só, pensa comigo. Deus ele vai ser glorificado em todas as questões. Aí eu te pergunto, é possível você quebrar uma vontade de Deus? Ele vai falar, depende. Deus diz o seguinte na Bíblia, não matarás. É vontade de Deus que o ser humano não mate? É. Mas por que decidas? Então, há um tipo de vontade em Deus que é passível de quebra. É a vontade de mandamento, de preceito. Mas há uma vontade decretiva, secreta em Deus, que ele não revelou para ninguém. E essa ser humano nenhum vai quebrar. E ele conclui, né, uma das conclusões dele, chega a algumas, é que Deus, pelo fato dele preterir salvar alguns, Deus, pelo fato de mandar alguns para o inferno por conta dos seus pecados, formará no final um grande mosaico onde Deus será glorificado. Tanto pelas almas que estão no céu, porque nós iremos orar e falar, poxa, eu mereci estar lá, mas não estou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele será glorificado nisso. E os que estão no inferno, e aqueles que restarão, falar, poxa, eu fui a má pessoa, eu fui corrupto, roubei, homicida, adúltero, eu fui tudo isso. Mas no final das contas, Deus é justo. Eu mereço estar aqui. E nisso eles glorificarão a Deus, reconhecendo a justiça plena de Deus. Como isso se aplica à eleição, à predestinação? Compre o livro, eu garanto que será muito bom para vocês. Tá? É muito bom, é um livro bem curto, mas bem profundo. Mas no final das contas, Deus será glorificado. Essa é a ideia. É o grande mosaico, ele chama aqui,
da glória de Deus. Seja no inferno, seja no céu. Hoje, uma aplicação para nós aí, irmãos. Hoje nós glorificamos a Deus usando os nossos talentos no seu serviço. Uma das grandes bênçãos, né, de nossa vida é poder usar os nossos talentos, poucos ou muitos, como expressão de nossa gratidão a Deus. Servir a Deus é um dos maiores privilégios que podemos ter nessa vida. Por isso, devemos ter os nossos olhos voltados para a grandiosidade da graça de Deus, a fim de revelarmos a nossa gratidão em serviços de louvor. Paulo vai dizer em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha só, como que você vai ver essa ideia muito presente no Novo Testamento. A graça de servir a Cristo com o meu sofrimento. A questão não é procurar o sofrimento, mas é que quando ele chega, eu continuo sendo fiel a Deus. Eu continuo crendo que ele me ama e que ele tem o melhor para mim. Não é a ideia de procurar, por exemplo, você, se assim Deus permitir, chegar até lá e dar para você aula sobre a história da igreja cristã, você verá que quando surgem os monastérios, o movimento dos monges na igreja medieval, existia muito disso, o asceticismo. A pessoa queria ganhar o favor de Deus por meio de autoflagelamento. O que ela fazia? Por exemplo, conta-se uma história de um monge que matou um mosquito e ficou com a consciência pesada. Esse monge sai então para a floresta, fica vários dias nu na floresta, deixando que mosquitos lhe picassem. Entende? Por quê? Porque ele entendia que o sofrimento era uma maneira de se purificar e fazer que Deus o amasse mais. Essa não é a ideia cristã. A ideia cristã é que eu não busco o sofrimento. O sofrimento não é coisa boa. Mas se ele chega, é porque Deus permitiu. E se ele permite, de alguma maneira, esse sofrimento vai fazer com que eu pareça mais com Cristo. E no final, isso redundará em glória a Deus. E num outro aspecto que eu pontuo aqui, irmãos, trabalhar na obra de Deus não é cera. Quando eu entrei no seminário, eu estranhei, um professor falou o seguinte: olha, vocês vão ter tantos trabalhos. Aí o pessoal ficou assim, né? Aí ele falou, mas então, considerem-se privilegiados. Eu não gosto de chamar de trabalho. Para mim isso é privilégio. Aí eu pensei, depois de matutando, falei, poxa, é verdade. Estudar a palavra de Deus é conhecer mais a Deus. Seja por meio de uma língua original, que é muito difícil, seja por meio de enciclopédias e tal. Você está perto do conhecimento de Deus revelado na Bíblia. Todos os livros escritos, todas as coisas produzidas são ferramentas para que nós busquemos entender e ser mais fiel à nossa interpretação das Escrituras. Isso é privilégio. Poder entender um pouquinho só daquilo que Deus revelou de si mesmo. Esses serviços, por vezes, não são coisas excepcionais, grandiosas, que chamam a atenção do mundo. Mas o valor dessas coisas não está na sua estética, mas pela forma com que fazemos e pelo objetivo que fazemos. Seja trabalhos dentro da igreja, no seminário, no banco, em casa, com o marido, como esposa, todas as coisas que nós fazemos, nós temos um único objetivo final, a glória de Deus. Isso faz com que pensemos, né, sobre qual parâmetro eu estou utilizando para medir o sucesso. O sucesso não está em ter, mas pela forma que eu tenho. O sucesso para o cristão é medido pela fidelidade. Seja ministerial, em todas as áreas da vida. O sucesso para o crente, o parâmetro, a régua, é a sua fidelidade a Deus. E eu termino com a citação do nosso reformador de Genebra, que diz: a glória de Deus deve resplandecer sempre e nitidamente em todos os dons, com os quais, porventura, Deus se agrade em abençoar-nos e em adornar-nos, de sorte que podemos
considerar-nos ricos e felizes nele, e em nenhuma outra fonte. Olha que bênção. Irmãos, fazer parte do povo de Deus, poder contribuir de alguma forma, é Deus adornando a nossa salvação. Isso é muito interessante. A Confissão de Fé já dizia isso, né? Boas obras não salvam ninguém. Ninguém é salvo por obras, mas elas embelezam a salvação. Tá? Ninguém é salvo por obras, mas as boas obras são usadas por Deus para embelezar a nossa salvação. Por isso que Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Porque toda fé frutifica. Toda fé, ela é adornada por Deus no decorrer da história e com o nosso amadurecimento. Tá? Então, nesse sentido, saibamos disso. Se eu faço as coisas, seja no trabalho, na igreja, em qualquer circunstância, é para a glória de Deus. Eu não estou sendo salvo por causa disso, mas isso está adornando a minha salvação. E esse é o propósito de Deus na história. Irmãos, nessa primeira parte nossos estudos sobre a história de Israel, eu procurei, então, fazer uma base. Nenhum conhecimento, nenhuma construção do saber é feita no espaço. Ela tem que ter uma base. E a nossa base está aí, registrada. Tá? A história é um conhecimento obtido mediante a busca. Nós deixamos isso bem definido na primeira aula. A visão cristã da história, ela é realista, não é otimista e nem pessimista. Ela é realista. Ela enxerga Deus como o Senhor da história. E isso implica sofrimento, implica também felicidade. Tá? Então, a visão cristã da história é realista, Deus é o Senhor da história, e o propósito da história é a glória de Deus. E isso envolve a alegria do seu povo e o estabelecimento dos novos céus e nova terra. É isso que nós vimos nessa primeira parte. Agora, na segunda parte, na aula que vem, nós entraremos na pré-história de Israel. Tá? Pré-história de Israel. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Uma coisa que ficou? Tranquilo. Tranquilo? Tá certo. Então tá bom, eu tenho uma pesquisa para vocês, mas fará sentido para a próxima aula. Tá? Na próxima aula eu falo para vocês uma liçãozinha de casa que vocês terão que fazer. Eu garanto que vai ajudar bastante. Tá bom? Mas deixa para a próxima aula que fará mais sentido. Quando nós vamos estudar os patriarcas. Tá certo? Meus queridos, então é isso. Um grande privilégio sempre estar com vocês. Que Deus abençoe. Guarde vocês. Lembre-se lá do começo que eu disse. O propósito de nós estudarmos a Bíblia juntos. Estudarmos esses aspectos importantíssimos. Vocês verão na próxima aula como isso é importante e como que esse conhecimento contextual enriquece a nossa interpretação da Bíblia e faz com que você enxergue, poxa, olha, eu estou avançando na minha leitura, sabe? Às vezes eu por exemplo, nossa, Gênesis eu já li muitas vezes, mas esses dias eu fui ler novamente e falei, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Nunca tinha percebido isso. Coisas assim, quer ver? Vou mostrar para vocês só uma coisinha. Olha só, por exemplo, qual foi o nome que Deus deu à primeira mulher da Bíblia? Vamos lá, lição escola dominical, hein? Vamos lá, Paula, você que sabe aí tudo. O quê? O nome da primeira mulher que Deus deu. Eva, né? Sim, óbvio que... Qual é o nome? Eva? Pois é. E quantas vezes nós pensamos isso e não foi? Não foi Eva. Olha, o nome da primeira mulher foi Adão. E é uma coisa que nós lemos e relemos e passa batido. Olha lá, Peraí, Paula. não, por quê? Por quê? Lê aí para nós, Paula. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 2. 1 e 2. Capítulo 5. 1 e 2. Tá.
capítulo 5 de Gênesis, versos 1 e 2, né? Vamos lá. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Olha só. E Eva, você vai ver aí no capítulo 3, versículo 20, foi o nome que Adão deu para a mulher. Depois Não da foi Deus queda. que deu o nome. É isso que você está dizendo? Acho que ficou um pouquinho confuso, hein? Daniel, Oi. na Nova Almeida atualizada, nesse mesmo local, está escrito assim, no 2. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. É porque Adão, no hebraico, significa ser humano, né? Ou humano. Então, às vezes, na Bíblia, o tradutor tem que fazer a seguinte escolha quando enxergar Adão. Eu traduzo como Adão nome próprio ou como substantivo comum, como seres humanos? No contexto, eu sou da opinião, tá? Eu não estou sozinho nessa, que o nome aí é de fato Adão, nome próprio. Por quê? Alguns teólogos vão dizer que aí, na criação, pelo fato de Deus colocar a sua imagem e semelhança tanto no homem como na mulher, Deus estava dizendo o seguinte: ambos são iguais em valor. Tá? Os dois têm o mesmo valor. Tanto é que Deus chamou os dois pelo mesmo nome. Isso é muito interessante, muito interessante. Aí vem, Daniel, eu acho que eu vou ser feminista, porque as mulheres... Não, seja cristã, tá tudo certo. A Bíblia já mostra que o homem e mulher têm o mesmo valor. As distinções... É complicado você explicar isso para as pessoas. Sim. É complicado. As distinções pecaminosas vieram depois. Entende? De um achar que é melhor do que o outro, né? Essa guerra aí. Mas, olha, quantas vezes você já não lê esse texto e pulou isso e falou, poxa, né, não vou ler a genealogia de Adão, não, os descendentes, esquece. E tá ali, que de fato. E se você for pesquisar, estudar um pouquinho mais, né, o contexto, fala, poxa, é a ideia de os dois terem o mesmo valor. Então, o Marcos, realmente, tem traduções que elas devem optar por isso. Ou eu traduzo como Adão, no sentido de nome próprio, ou substantivo comum. Eu sou da linha do substantivo no nome próprio, Adão, tá? Como eu sou da linha porque estou em cima de ombros gigantes, tá? Como Bavinck, Huckman, entre outros. Não estou sozinho nessa. Então, nós veremos muita coisa, irmãos, que vão ajudar vocês a enriquecer o entendimento. E coisas que você fala, poxa, eu acho que eu já li isso. Ah, não, nunca li, nunca prestei atenção. Tá? Nesse sentido. Tá certo? Nossa, eu nunca li isso, gente. Ele chamou os dois de Adão. O homem pois é. O mesmo valor. Os dois têm o mesmo valor. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês e bons estudos. E preparem-se, porque sem ensinar outras... Nós teremos aula na próxima semana e vocês terão um trabalhinho aí, bem rápido, bem prático, que eu garanto que depois desse trabalhinho vai ajudar muito vocês na leitura bíblica. Tá bom? Você vai ficar dois alunos na sala. Você... Deus abençoe. Também. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Com Jesus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabemos estudar.